você, tá? E agora você pode ligar ou enviar para nós a sua pergunta através do Twitter. A gente vai conversar sobre como evitar problemas na coluna. O telefone é o 0 operadora 11 3337 5886, 0 operadora 11 3337 5886. Você pode participar ao vivo, deixando a sua pergunta com a produção ou fazendo a pergunta aqui pra gente, tá? Ou então através do nosso Twitter, que é @nosso programa, tudo juntinho. Eu vou conversar com a Lilian Saldanha, que é quiropraxista, está aqui. Tudo bem, Lilian? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber aqui. Prazer. Lilian, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é, a gente vai falar sobre esses problemas na coluna, mas eu queria que você explicasse pra nós. É verdade que insônia, dor de cabeça, torcicolo, tudo isso pode estar relacionado com a coluna? Sim, porque assim, a partir da coluna, a gente sai os nervos que vão para todas as áreas do nosso corpo. Então, se a gente tiver algum bloqueio na coluna desses nervos, a gente pode sentir qualquer sintoma. Por exemplo, dor de cabeça, o intestino preso, a insônia e muito mais coisas. Às vezes a pessoa nem imagina, ela pensa que é qualquer outra coisa, né? Não, tem muita gente, principalmente mulheres, que tem muita dor de cabeça, que normalmente vão aos médicos, às vezes faz um monte de exame e não tem nada. E, na verdade, às vezes é algum problema de coluna mesmo. Agora, no nosso dia a dia, a maneira como a gente senta, às vezes fica horas na frente do computador, a mulher de salto alto, às vezes horas em pé, para cima e para baixo, andando, subindo escada, a forma como a gente dorme, tudo isso pode interferir? Tudo, porque assim, na verdade, algum problema de coluna que você pode ter, alguma degeneração, alguma hérnia de disco, tudo é um acúmulo de uma má postura, na verdade. Então, é de muitos anos que você vai acumulando aquela sobrecarga de peso que você tem na coluna e isso pode causar degeneração um pouco mais tarde. Então, na verdade, às vezes uma queda desde criança que você teve algum mais sério, algum problema de algum acidente, pode vir a acarretar problemas depois de 10, 20 anos. Quais podem ser os problemas mais comuns, então, pensando nesse acúmulo que você acaba de falar pra gente? Então, na verdade, simplesmente uma má postura, às vezes de ficar no computador, hoje em dia notebook a gente fica uma pior postura. Às vezes você fica na cama, né? Sentado no notebook. Ou sentado no... então, porque a tela, como é junto com o teclado, ele fica muito próximo, então a gente tem que se adaptar àquilo. Então aquilo também... Mesmo se você está sentado numa mesinha que seria correta, você está numa posição esquisita, né? Então, sentar, fica muito tempo sentado. Tudo que você fica muito tempo parada numa má postura ou fica muito tempo parada numa mesma postura, isso já vai te prejudicar, já vai te causar algum dano na coluna. Daqui a pouco eu vou pedir para você explicar para nós como a gente pode escapar disso, mas eu vou atender uma ligação antes. Alô, boa tarde. Oi. Tudo bem, quem fala? É Sandra. Oi, Sandra, você fala de Santa Catarina, é isso? Isso. Um abraço a todos de Santa Catarina, muito obrigada pela audiência de vocês. Pode fazer sua pergunta, Sandra. Tá. É que eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco e eu coloquei 4 parafusos, né? Só que eu tenho problema, eu quase não posso ficar sentada nem de pé. Eu fico mais deitada, que eu sinto muita dor nas pernas, eu acho que é nervo ciático, e dor na coluna e no quadril. E eu queria saber se eu posso fazer a quiropraxia. Muito obrigada pela sua participação, abraço. Muito pertinente a pergunta dela, né? Obrigada, Sandra. Assim, quem já fez cirurgia, no local da cirurgia, a gente não consegue fazer as manipulações da quiropraxia. Mas assim, como já tem a cirurgia, aquelas vértebras que foram fusionadas, por exemplo, que colocaram os pinos, elas perdem o movimento. Quando a gente perde o movimento daquela região, a gente acaba sobrecarregando outras regiões, tanto de cima quanto de baixo. Por isso, talvez ela sinta tantas dores nas pernas e tudo mais. Então, bem provável que ainda esteja pensando algum nervo, que aí sim pode fazer quiropraxia nessas regiões que não estejam com a cirurgia. Mas com a cirurgia ali no local a gente não mexe. Mas aí a gente ajuda... Dá pra fazer. Dá pra fazer, Dá pra adaptar, né? Dá. Você deve estar se perguntando, quem não conhece, o que é quiropraxia? Daqui a pouquinho a Lilian vai explicar pra gente. Só tem mais uma pergunta que deixaram que eu gostaria de fazer. A Rita, de Vila Velha, no Espírito Santo, pergunta. Ela fala que ela tem luxação no cóccix. O que ela pode fazer? Se a quiropraxia pode ajudar. Obrigada pela sua ligação, Rita. Sim, a luxação do cóccix normalmente é de algum tombo forte no cóccix. Então, às vezes, causa um desvio no cóccix. Então, por exemplo, uma liberação muscular de glúteo que é mais profunda e o ajuste mesmo já vai ajudar ela a diminuir bem as dores. O mais importante que eu falo também, que é uma dica que dá para todo mundo fazer em casa, quem tem muita dor na coluna faz o uso de compressa de gelo, porque o gelo ele é um anti-inflamatório natural que a gente tem.
Então, se a gente de vez ficar tomando tanto remédio, que pode causar danos à saúde também, faz a compressa de gelo. Aí como é que eu faço? Eu encho um saquinho com gelo, é isso mesmo? Isso, enche um saquinho de gelo, envolve numa toalha, umedece a toalha onde você for encostar e coloca. Durante 20 minutos com gelo, é um anti-inflamatório que você toma. Aquelas bolsinhas com gelo, box, você coloca na geladeira e tira, pode ser também? Serve. Mas assim, toma cuidado, porque aquelas de plástico, o gelo queima a pele. Então, mesmo aquelas de plástico, envolve numa toalha, umedece e põe na região onde você sente a dor. O quente, a compressa quente, na verdade, ele é um relaxante muscular. Então, ele só vai relaxar a musculatura. Mas quem sente dor, que realmente está sensível, que está com alguma inflamação, é a compressa de gelo. Quanto tempo eu posso ficar com 20 minutos. 20 minutos? Isso. Antes da gente ir para as perguntas do Twitter, deixa eu só pedir para você explicar para quem não sabe, que tem gente que deve estar curiosa, o que é quiropraxia. Então, quiropraxia é uma das profissões novas na área da saúde, principalmente aqui no Brasil, que está começando a ser conhecida agora, né? Então, na verdade, a gente utiliza manobras com as mãos, são manipulações que a gente faz na coluna para devolver a função normal da coluna. O que eu quero dizer com isso? Qualquer má postura que a gente tenha, a gente cria pequenos desvios na coluna. Esses pequenos desvios podem estar pinçando o nervo ou atingindo alguma musculatura que pode estar tensionando e causando algum dano para a sua saúde. Então, se a gente devolve a função dele normal, alinha a coluna, a sua saúde vai ficar boa naturalmente e assim diminuindo a dor. Eu percebo que a coluna, ela tem algum desvio só de olhar para a pessoa? Sim, dá pra ver. Dá pra ver alturas de ombro, cintura, quadril. Ai, eu não quero brincar disso, que eu sou toda torta. Depois a gente fala disso fora no ar. Deixa eu ver, eu quero uma pergunta no Twitter, que é do @ViniMac. Não sei se é Mac ou Mac que se pronuncia, acho que deve ser Mac, né? Ele fala assim, ele é de Montes Claros. Ao acordar de manhã, sinto minha coluna e meu pescoço dando uns estalos. Por que isso acontece? Então, porque de manhã a nossa coluna está mais rígida. Porque a gente fica na mesma postura, mais ou menos umas 6 a 8 horas. Então, se a gente já dorme com uma postura errada, com um travesseiro errado, na hora que a gente vai movimentar, a coluna estrala. Entendeu? Porque a nossa coluna precisa de movimento. A gente não pode ficar muito tempo Mas isso parado. não é um problema. Não é um problema. O que não pode é forçar o estralo, porque você nunca sabe se você está indo para o lugar certo ou se você está piorando a sua situação. Deixa eu estralar minha coluna, deixa eu chamar meu pai, minha mãe, meu marido para estralar minha coluna. Não faça isso, né? Não faz isso, porque você pode estar piorando uma dor que então, você o negócio já que você coloca tem. a pessoa nas costas, aí você puxa, aí você estrala a coluna da pessoa. Não faça isso, né? Não faz. Mas as pessoas fazem, tá errado, né? Tem muita gente você riu que você já deve ter ouvido falar muito disso, né? Por exemplo, às vezes até pessoas, a gente força mesmo estralar o pescoço, dá uma aflição, mas assim, não faz. Às vezes o professor de educação física vai lá e faz um pouquinho, mas é melhor não fazer, é melhor procurar realmente um profissional. Qual que é a posição correta de dormir? Tem uma posição correta? Então, o mais correto, na verdade, é de lado, só que o travesseiro tem que ser da altura do seu ombro até a sua cabeça, para que sua coluna fique reta. Se seu travesseiro for baixo, você vai ficar muito inclinado a cabeça, principalmente o pescoço. Então, na verdade, tem que ser de lado com um travesseiro alto. Aqueles que são assim, ó, são uma boa opção? Anatômico, pode ser que sim, dependendo da altura dele. Desconfortável. Depende muito da altura do travesseiro, de como é a pessoa, da estrutura da pessoa, né? Tem gente que é menorzinha, tem gente que já é maior, então depende muito da pessoa, não tem jeito. Eu vou atender mais uma ligação. Alô? Vanessa? Oi, Vanessa, tudo bem? Tudo. Um abraço a todos de Santo André, obrigada pela sua audiência. Pode fazer sua pergunta. Então, eu sou gestante e eu tenho desvio na coluna. Eu gostaria de saber qual a melhor posição para estar dormindo, para dar uma melhorada para dormir. A grávida, na verdade, a melhor posição realmente é de lado. E aí coloca um travesseiro no meio das pernas, na altura do quadril, não é muito grande, é simplesmente uma almofada realmente, que isso já vai aliviar a dor. Ou, se ela quiser, deitar de barriga para cima, mas com o travesseiro embaixo dos joelhos. Porque aí vai dar uma aliviada na coluna lombar, que é onde a grávida sente mais dor, realmente. A quiropraxia, ela serve só para quem já está com algum problema na coluna ou ela também serve como prevenção? Não, Lilian? serve como prevenção. Na verdade, a quiropraxia lá no início, quando ela foi criada para prevenir certas dores ou certos problemas de saúde. Aos poucos que a gente foi vendo que tratamento também ajuda bastante.
Então, na verdade, não é só porque você não tem dor na coluna que você não tem um problema. Porque todo dia a gente tem uma má postura, a gente pega alguma coisa errada, dorme errado, às vezes tensão mesmo pode provocar algum desvio na coluna. Então, não é porque você não tem dor, porque você não tem problema. Você pode, tem épocas que a gente tem mais, épocas que a gente tem menos, mas é difícil passar uma vida inteira sem nunca ter tido uma dor na coluna, né? Então, eu sei que você trouxe aí pra gente ilustrar. Você pode, por favor, explicar um pouco? Então, ó, uma coisa que eu sempre explico para os pacientes, que eu falo que a nossa coluna ela é que nem uma máquina. Ela foi feita sempre para se movimentar. Para que ela se movimente bem, quando a gente olha de trás para frente, ela deveria ser reta. Quando a gente olha de lado, ela deveria ter 3 curvaturas que são normais, que é a lordose cervical, cifose torácica e a lordose lombar, tá? Se a gente não tivesse essas curvaturas, a gente não teria toda a mobilidade que a gente tem na coluna. Então, a gente não teria todos os movimentos. Por isso que é tão importante prevenir essas curvaturas, manter essas curvaturas no dia a dia. Por isso que é bom sempre ter uma boa postura. Então, se a gente tem um aumento dessas curvaturas ou uma diminuição dessas curvaturas, isso vai gerar uma sobrecarga de peso muito grande em todas as articulações da coluna, principalmente as últimas de cada segmento, que é as últimas da cervical, que pega a região de ombro, as últimas torácicas, que pega a região de intestino, que tem muita gente que tem intestino preso, e as últimas lombares, que é o famoso ciático. Então, essas dores realmente são as mais comuns que aparecem lá na clínica. É difícil de tratar, Lilian? Não, não é. Não é. A gente realmente descobrindo a causa das dores, realmente não é difícil. Porque assim, se a gente for tratar só os sintomas, é meio paliativo, né? Você trata, você melhora, mas aí depois volta tudo e às vezes volta até pior. Você tem que descobrir o que é e tratar a causa do problema. É, porque senão você vai ficar tratando a vida inteira e não descobre realmente o que é a causa. Você pode até ir a um médico para tomar um remédio para não sentir dor. Sim. Mas você precisa resolver o problema, né? Então, por isso que às vezes é importante tirar um exame de imagem da coluna para ver se tem desvio, se já tem o desgaste, se tem bico de papagaio, hernia de disco e assim por diante. Alguns desses problemas são hereditários? Alguns sim. Por exemplo, escoliose. Escoliose pode ser hereditário, que às vezes você descobre desde criança e o tratamento pode ser feito desde criança mesmo. A gente tem 2 perguntas do Twitter. Uma é do @CaioGabriel, que pergunta: gostaria de saber se o corretor postural realmente funciona e se é indicado para todos. E a pergunta do Amor 2014, queria saber se o peso influencia na coluna, se isso é verdade ou mentira. Então, o corretor postural, ele é ótimo, só que não é para ele puxar o seu ombro para trás. Ele é só para ele te dar a propriocepção de como que é uma boa postura. Porque assim, tanto as cintas como o corretor postural, se você ficar por muito tempo com ele, ele vai começar a fazer a ação da sua musculatura. Se ele fizer a ação da musculatura, ela não precisa mais trabalhar, ela vai ficando cada vez mais fraca. Entendi. E na hora que você tirar, você relaxa de vez. Então, na verdade, por exemplo, o corretor postural usa 2 horinhas de manhã, 2 horinhas à tarde. Eu, por exemplo, adoro usar dirigindo. Porque você fica muito tempo no carro, você acaba descansando, você acaba ficando cansado. Então, na verdade, é bom, é super bom o corretor postural, mas não para usar por muito tempo. Mais ou menos umas 2 horas por dia, então pode ser. Pode. E o peso influencia? O peso influencia sim. Ele, na verdade, vai gerar uma sobrecarga de peso na lombar, tanto em pé, tanto sentado. Por isso que é tão importante fazer uma atividade física, entendeu? Tá. Pode complementar. Não, para realmente movimentar o corpo, para perder peso. Isso também, na verdade, é